a edição de hoje contando que a vereadora de Curitiba, Laís Leão, do PDT, e o partido a nível estadual, representado pelo deputado Goura, protocolou uma notícia crime na Justiça Eleitoral envolvendo o jornalista e blogueiro Luiz Fernando Tupã por violência política de gênero cometida contra vereadoras de Curitiba. Essa é a alegação. O conteúdo intitulado "Vereadoras sexualizam na posse" se baseou nas roupas usadas pelas parlamentares na cerimônia de posse realizada no dia 1º de janeiro. Para explicar o que a gente está falando aqui, é porque o jornalista, que é blogueiro e tem uma página de política, acabou fazendo aquele post que ficou aí amplamente conhecido, teve repercussão nacional, trazendo exatamente este recorte de que as vereadoras de Curitiba, recém-possadas, estariam sexualizando ali no ato da posse. O deputado estadual Goura diz que a publicação é absurda e revoltante porque reforça a violência política de gênero. Já a vereadora afirmou que é preciso tomar as medidas jurídicas cabíveis para que o crime não fique impune. Vamos ouvir. Hoje, eu e o PDT do Paraná acionamos o Ministério Público Eleitoral com uma notícia de crime de violência política de gênero contra o blog de política responsável pelos ataques. Violência política de gênero é um crime previsto no Código Eleitoral desde 2021, no artigo 326-B. A tipificação é bastante recente e ainda muito subnotificada. Todo mundo sabe que as mulheres sofrem violência política todos os dias. Mas para vocês terem uma noção, desde que a lei foi criada, somente 215 denúncias foram feitas no país inteiro. Por isso, a gente entende que não dá para deixar quieto. Esse ataque ele aconteceu no primeiro dia do nosso mandato. A gente quer deixar muito evidente aqui que a gente não vai tolerar qualquer tipo de violência discriminatória. Isso não é só pela violência que eu sofri, mas é por todas as mulheres da nossa cidade, estado e país, para que não sofram mais. É para todas as meninas que ocuparão esse cargo que eu ocupo no futuro. Não nos calaremos. Outras vereadoras da bancada feminina, que aliás é a maior da história aqui em Curitiba, também se manifestaram sobre o caso. Vamos acompanhar agora o que disseram as parlamentares Kalise Kotchakovski, do PL, e a Indiara Barbosa, do Partido Novo. Infelizmente, ainda a gente tem que, nos dias atuais, enfrentar essas práticas ainda de algumas pessoas, práticas machistas, comentários discriminatórios, que desvalorizam o papel fundamental da mulher na política. A gente está dando exemplo, mostrando que pode ocupar os espaços, que pode participar da política para discutir os problemas da cidade, e aí a gente enfrenta esse tipo de situação que é o machismo, que acaba relacionando a atuação das mulheres com aspectos sexuais completamente fora de contexto, um absurdo. Então todas as mulheres manifestaram as suas indignações. Justamente para garantir que isso seja formalizado dentro dos autos da casa e que a gente possa votar essa moção de repúdio e aprove ela a partir do momento que volte as votações, para garantir que isso esteja formalizado, oficializado dentro dos autos da Câmara de Vereadores e evite, ações como essas futuras, que são um exemplo claro de violência política de gênero. A violência política de gênero existe no Código Eleitoral desde 2021, conforme um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral. De agosto de 2021 até agosto de 2024, houve apenas 215 denúncias do crime, o que indica, então, essa subnotificação que, inclusive, as vereadoras comentaram. A Justiça deve encaminhar a notícia de crime ao Ministério Público Eleitoral, que é quem vai decidir se oferece ou não a denúncia. Rafa. Mas é um episódio absolutamente deplorável que demonstra, o quanto ainda é preciso lutar no Brasil e em outros lugares também para você garantir espaço, principalmente no ambiente político, de forma igualitária, e respeito também, parece que anda faltando. Que bom que existiu muita solidariedade, que haja sim uma resposta firme, uma responsabilização em relação a isso. Não é possível que no momento em que a gente está fazendo história, nesse sentido de ter ali pela primeira vez 12 mulheres eleitas vereadoras para representar a população, que exista ali esse tipo de situação, associando a imagem da mulher a uma questão sexual no momento solene em que há um regramento sobre a questão do decoro, que todas as mulheres acabaram cumprindo essa questão. Não à toa também o campo político imperial
peso acabou se manifestando aqui em Curitiba e também em outras cidades, porque esse caso acabou ganhando uma repercussão nacional, tamanha a indignação que ele provocou e ainda provoca, né? Porque já se passaram alguns dias e que continue mesmo provocando, porque não é possível que isso acabe se abrandando com o passar do tempo. É um episódio deplorável, como eu disse, e estarrecedor, e é preciso sim que esse tipo de coisa seja extinta. É lamentável, Camila Andrade, lamentável. E a sensação de impunidade certamente é o que leva o autor desse blog a publicar tal notícia, né? Tal informação não é uma notícia, mas tal interpretação dos fatos em uma rede pública para que todos pudessem ver. Como a gente já comentou aqui, há uma subnotificação. É um crime que está tipificado há pouco tempo, poucas mulheres ainda denunciam, mas é uma atitude, uma prática muito comum no ambiente político, justamente porque as mulheres passaram a ocupar esse espaço há muito pouco tempo. Foi na Constituição de 1988 que nós conseguimos assegurar direitos iguais, que fomos igualadas enquanto indivíduos. Olha só, não faz tanto tempo assim, mas somos seres dotados das mesmas capacidades e que temos os mesmos direitos. Eu, quando comentei a primeira vez esse assunto ao vivo no RIC Notícias Noite, lembrei de um fato que também não é tão distante assim, é antes da nossa Constituição de 88, mas existem inclusive histórias que viraram lenda lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, de mulheres que foram barradas porque tentaram entrar vestindo calças compridas. Na época, o costume, o que se esperava de uma mulher, o decoro, era usar vestidos, saias e longas, claro, né? E aí, quando chegou-se ali aquele espaço, mulheres vestindo calças compridas, aquilo chocou, fez com que muitos homens ficassem horrorizados e elas foram inclusive impedidas de frequentar aquele espaço. A lenda é que uma dessas mulheres, Rafa, chegou ao ponto de tirar a calça e entrar então só com a parte de cima, já que ela não podia utilizar calças compridas. A vestimenta da mulher sempre foi uma questão, justamente porque é uma forma de demonstrar esse pseudo, né, poder ou superioridade masculina sobre nós, de cercear a nossa liberdade, a forma como a gente se expressa e demonstrar que a gente tem menos direito. E não é à toa que ainda hoje a gente vê como isso vira pauta quando se tratam de mulheres na política. Recentemente a gente teve uma presidente mulher e as roupas da presidente viviam em questão se estava combinando ou não, se era adequado ou não, a cor virava manchete de notícias. E é só a gente parar para pensar quantas vezes nos deparamos com notícias sobre o terno, a roupa que o presidente, seja o atual, anteriores ou qualquer outro homem na política, virou pauta, virou assunto. Isso não vira assunto, porque não é assunto, não é o que está em discussão. As mulheres que foram eleitas para a Câmara Municipal de Vereadores de Curitiba, elas têm certamente muitos assuntos com os quais se preocuparem, muitos assuntos a debater, e nenhum deles diz respeito à própria vestimenta, muito menos à vestimenta de outras mulheres e de outros homens. Essa não é a questão. O parlamento, ele deve representar a sociedade que inclusive o elegeu. E aquelas mulheres foram eleitas pela população de Curitiba a fim de debater pautas realmente relevantes para a cidade. Portanto, esse é um não assunto, Rafa. Uma pena que esse blogueiro achou que era de bom tom falar sobre a vestimenta das mulheres e falar de uma forma tão triste, para não usar outra palavra. Que ele realmente seja punido, responsabilizado, para que possa entender o quão errôneo foi essa decisão e essa interpretação, ou sabe-se lá que palavra eu poderia usar para descrever o que foi que ele tentou fazer ali com aquele material, mas que sirva de exemplo para outras pessoas. A política é um espaço para debater políticas, para debater melhorias para a sociedade, para todos nós. É um espaço de representatividade e nós, mulheres, estamos lá para fazer isso de fato ser uma realidade.